Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Eu devo dizer, Sra. Ministra, que tinha sido escalado para falar de ciência, mas o meu espanto foi grande quando mais de 50% do tempo reparo que falamos de ação social a propósito do ensino superior e de ciência. E tenho admiração por si enquanto investigadora e tenho pena que tenha conseguido apenas deixar o último minuto da sua intervenção à ciência. E estamos assim porquê? Estamos assim porque, de facto, nós hoje estamos muito mais pobres. Nós hoje chegamos a uma situação onde uma pessoa da classe média não consegue ter o seu filho a estudar numa das grandes cidades. E esse é verdadeiramente o problema e essa era a situação que devíamos resolver, Sr. Ministro. E, portanto, por muito que digam que critiquem o PSD, essa é a nossa infelicidade e, infelizmente, é uma infelicidade que só se resolve no dia em que o PS deixar de governar. Isto é o primeiro ponto. E a minha solidariedade com a Sra. Ministra resulta também de outro ponto, porque a Sra. Ministra imagino que tem guerras, muitas guerras. E a primeira foi com o Ministro da Educação a propósito dos exames e venceu essa guerra. Aparentemente hoje descobrimos outro problema. É que a Sra. Ministra acha que não se deve baixar as propinas, mas no discurso da bancada do PS as propinas são para baixar e, portanto, se a Sra. Ministra quiser esclarecer esse problema, também agradecemos. Bem. Já não me resta muito tempo e tentando falar de ciência, que foi para isso que aqui vim, e irei falar essencialmente das agendas mobilizadoras, mas tenho que dar uma primeira nota. Efetivamente, na reprogramação, as agendas mobilizadoras foram a componente que mais cresceu. Passou para o triplo, de 930 milhões de euros para 2.850 milhões de euros. E, portanto, isto significa que estão a apoiar as empresas, e bem, e tinha razão o PSD quando dizia que o PRR tinha muito pouco dinheiro para as empresas e para a ciência. E, portanto, ao corrigirem isso, no fundo reconhecem que o PSD tinha razão e, naturalmente, ficamos contentes e congratulamos todos. Olhando, então, para a eficácia do PRR. No primeiro relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, identificavam-se claramente para as agendas mobilizadoras 3 problemas. O primeiro problema eram os pagamentos e a pressão que poderia criar na gestão de tesouraria das universidades, porque o tempo de pagamento era muito grande. Primeira questão. A segunda questão tinha a ver com a contratação de doutorados, atendendo a que aparentemente não haveria para as agendas o número de doutorados suficiente no país para responder a isso. E a terceira questão prendia-se com o prazo para a contratação dos doutorados, particularmente o facto do PRR serem sensivelmente 3 anos e os contratos das instituições de ensino superior serem 6 anos. Estas 3 questões estavam claramente identificadas e, portanto, pergunto o que é que o seu Ministério fez para resolver o problema, se já está resolvido, se não, porque o tempo naturalmente urge.